Graça e paz, igreja. Deus abençoe você. Que nessa noite se coloca diante do Senhor mais uma vez para adorá-lo, aqui no templo da Igreja Batista Boas Novas. E aí onde você está, na sua casa, onde essa transmissão, essa live, esse culto online está chegando, que você possa se render ao Senhor. No culto da manhã nós falamos que nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos para entregar o culto àquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, aquele por qual morreu na cruz por mim e por você. E eu quero convidar você a adorar esse Deus, adorar esse Jesus Cristo, e que o seu Santo Espírito possa tocar o teu coração nessa noite e você ser transformado, amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. E Ele é exaltado entre as nações. Ele é o Senhor, aleluia! Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sempre Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas. Ele é o verdadeiro Senhor da minha e da sua vida, aleluia. Viva o poder de transformar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, nos diz o seguinte a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Forte poder. É isso que temos. O forte poder de Deus. E nós precisamos vivê-lo.
O inimigo anda ao redor procurando quem possa tragar. Mas nós temos o poder de Deus para persistir, para não nos desviarmos, para não prestarmos atenção às manobras do inimigo para nos enganar. Nós continuamos em frente na direção do alvo, do cumprimento da grande comissão, porque conhecemos quem nos chamou, quem nos ordenou e vivemos para Ele. Viva o poder de transformar. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário.
como foi que eu vim para o campo missionário? Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança, me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte:
Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e, se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que a todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação, reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes
do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para lhe falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Boa noite, irmãos, graça e paz, espero encontrá-los bem. Espero que a graça do bom Deus esteja com você e com toda a sua família e que você tenha tido uma semana de paz, uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos continuar nossos estudos baseados em Mateus 5, onde nós vamos estudar as bem-aventuranças como características do caráter de Jesus e de que forma esse caráter impacta nossas vidas para que possamos viver uma vida semelhante ao nosso Mestre. Hoje nós vamos estudar o texto de Mateus 5, versículo 5, que diz o seguinte: Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu vou ler mais uma vez. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso amado Pai, em Tuas mãos entregamos este momento e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração com Sua doce voz, que o Senhor venha nos transformar de glória em glória à imagem do Seu Filho. Conduza-nos, ó Deus, segundo Tua santa vontade e nos molde de tal maneira que possamos viver uma vida que agrade a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus filhos, antes de iniciar propriamente o estudo, eu preciso que vocês entendam o que o texto quer dizer por humildade aqui. Nesse texto, a humildade não está relacionada com eu considerar o outro acima de mim, como está presente em Filipenses capítulo 2. Nesse texto aqui, a humildade está relacionada a valorizarmos corretamente as coisas certas. Ou seja, nós somos pessoas que vivemos nessa terra como estrangeiros, aguardando as bênçãos celestiais que receberemos no céu. Por isso que o texto diz: Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. E quando nós olhamos as pessoas que vivem aqui na terra como pessoas estrangeiras, que sabem que são cidadãos do céu, nós vivemos uma vida humilde aqui na terra, como o nosso próprio Jesus viveu. Olha só o exemplo máximo de Jesus quando ele nasce. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 6. O escritor diz o seguinte: Enquanto estavam lá, José e Maria, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou lembrar para vocês um pouquinho o que aconteceu naquele tempo e como isso está relacionado com o nosso texto, que diz que os humildes herdarão a terra. O bebê Jesus nasce num momento histórico extremamente turbulento da história de Israel. Israel vivia oprimida pelos romanos. Ela tinha vivido oprimida pelos babilônios, pelos persas, e agora ela tinha sido oprimida pelos gregos e agora estava sendo oprimida pelos romanos. A paciência do povo já estava ali
lá em cima, já havia tido várias revoltas. O povo aguardava ansiosamente um Messias. E quando se discutia sobre quem haveria de ser o Messias, a certeza que eles tinham é que o Messias viria como um grande general, alguém que viria e iria levantar o povo e unir o povo, e eles iriam se revoltar contra os romanos, e eles iriam conseguir derrubá-los e vencê-los e novamente estabelecer o reino de Salomão. Só que Jesus não era assim. Jesus não vem como os israelitas esperavam que viria. Jesus vem como um bebê numa família pobre, da região mais pobre da região da Judéia, Belém. Ele nasce numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam. Afinal, não havia lugar nas hospedarias ao redor dele. Então seu papai e sua mamãe encontram uma estrebaria onde o menino Jesus, enfim, tem a possibilidade de nascer. Se os padrões de Deus fossem os padrões da terra, provavelmente Jesus seria filho de rei, filho de uma rainha. Seria o melhor general, melhor soldado, melhor aluno, melhor tudo. Mas Jesus, ele nasce numa manjedoura, filho de Maria, nasce em meio aos animais, longe da nobreza. E aqui a gente consegue extrair uma importante lição sobre o que nós estamos falando, sobre ser bem-aventurados humildes. O que você de fato valoriza? Onde é que está o seu coração? Porque se o seu coração estiver nas coisas deste mundo, você não vai conseguir compreender o que Jesus estava fazendo aqui neste momento. Deus estava dizendo ao mundo: não é o que vocês valorizam que eu valorizo. Jesus estava estabelecendo um padrão. Mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Jesus vai comparar e vai dizer que aqueles que juntam tesouros na terra são loucos, porque a traça e a ferrugem corroem esses tesouros. E ele diz: ajuntem tesouros no céu. E aí Jesus diz, ele faz uma analogia com a natureza, quando ele fala: olhem os lírios do campo, olhem os passarinhos, acaso meu pai deixa que falte alguma coisa? E sobre o lírio ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E aí Jesus faz a colocação magistral dele, dizendo: acaso o nosso Deus cuidará menos de vós, homens de pequena fé? Você consegue perceber como Jesus relaciona a humildade com a fé? E aí no final do capítulo Jesus nos diz: sabendo disso, busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e tudo o que você precisa vos será acrescentado. Meus filhos, nós vivemos numa sociedade hiperconsumista, não é simplesmente consumista, nós vivemos numa sociedade hiperconsumista. Hoje nós somos medidos pelo que nós temos, hoje nós somos medidos pelo que nós vestimos, hoje nós somos tentados a consumir em todo o tempo. Basta você ligar a televisão ou ouvir o rádio. A propaganda sempre diz: compre, compre, compre. Mesmo sem você ter necessidade, faça, faça, faça. Eles querem impor comportamentos que para eles, a cultura reinante no mundo, é importante. Mas Jesus olha e diz:
Não é isso que eu valorizo. Olhem como eu nasci. Olhem, eu era apenas um bebezinho numa manjedoura. Eu não estou preocupado com o que você tem, meu filho. Eu não estou preocupado com tesouros na terra. Eu não estou preocupado com seus títulos. Eu não estou preocupado se você de fato é um grande homem na terra. E nós já vamos estudar sobre isso. Mas Jesus diz, eu estou preocupado se você vai viver como eu vivi. Como eu vivi na terra. Eu vivi como um homem que dependia de Deus. Você vai falar, pastor, mas isso é impossível. Eu sei que é. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Porque não é a nossa força que nos faz viver uma vida agradável a Deus. Porque pela nossa própria força, nós o máximo que conseguiríamos seria agradar a próprios homens. Nós, em virtude do nosso pecado, não somos capazes de viver essa vida humilde. É necessário que haja uma transformação aqui dentro, uma transformação que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. E diante dessa transformação, nós passamos a valorizar outras coisas. Nós passamos a valorizar as coisas do alto. Paulo vai bater muito nessa tecla. Vai falar sobre isso em Colossenses. Vai falar sobre isso em Filipenses. Nós precisamos, uma vez que temos um encontro pessoal com Cristo, viver como um filho do rei, um filho do reino. E o rei que eu estou falando não é o rei da terra, mas é o nosso rei Jesus. Ele estabeleceu o padrão. Um padrão de humildade, um padrão de quem valorizava as coisas celestiais em detrimento das coisas terrenas. Eu não estou falando aqui que você tem que descartar tudo o que você tem aqui na terra. Eu estou dizendo para você priorizar as coisas do alto, com a certeza de que uma vez que eu priorizo as coisas do alto, tudo aquilo que eu preciso, Deus proverá. Entenda isso. Sucesso na terra é completamente oposto a sucesso no reino. Pastor, você está falando que eu não posso ser bem sucedido na terra? Não. Eu estou dizendo que se o seu alvo for ser bem sucedido na terra, é impossível você ser bem sucedido no reino. Agora, uma coisa é possível. Uma vez que você busca ser bem sucedido no reino, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, pode te fazer ser bem sucedido na terra. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Mas isso não é posição sua, é posição dele. Paulo vai dizer mais para frente quando você estiver trabalhando, trabalhe como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quanto mais eu trabalho, como se estivesse fazendo para o Senhor, automaticamente, melhor eu vou viver. Mas o meu alvo não se encontra na terra, o meu alvo se encontra no céu. Isso é muito importante a gente entender. E Paulo vai vivenciar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler um texto um pouquinho longo, tá bom? Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Vamos ler. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era lucro, guarde bem isso, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo era o que nós poderíamos dizer de um judeu bem-sucedido. Um exemplo de judeu que, por sinal, ele tinha até mais do que os seus conterrâneos, porque ele era cidadão romano. Então imagina só a influência de Paulo. Paulo não era um menino pobre. Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, que seria, como se fôssemos falar aqui na nossa linguagem, como o nosso maior professor, o nosso maior mestre, seria Gamaliel. Paulo é educado e tutelado por Gamaliel. Ele entra no partido dos fariseus já com uma ficha curricular enorme, extensa. O pessoal olha e fala, esse aqui é Paulo de Tarso. Um homem que, apesar da sua juventude, era extremamente respeitado pelos seus pares. Tanto que lhe é confiada a tarefa de perseguir cristãos. Isso não era algo que você passava para qualquer um. Por isso que Paulo fala, olha, eu tenho uma vida irrepreensível aos olhos do judaísmo. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou judeu de nascimento, porque eu sou pertencente à tribo de Benjamim, eu sou um fariseu e sou zeloso quanto ao cumprimento da lei. Por isso que persigo a igreja. Eu sou quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Se você para pensar, é bem parecido com o jovem rico, quando, ao ele encontrar Jesus, ele diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta, tens guardado os mandamentos? E o jovem rico então responde, sim, Senhor, tenho sim, desde a minha juventude. Aquele jovem, ele tinha um problema. Jesus olha para ele e fala, ótimo, muito bom. Então vai e vende tudo o que você tem e me siga. E aquele jovem se entristece, porque ele era muito afeiçoado aos seus bens, e rejeita Jesus. Paulo, pelo contrário, ele olha e no mesmo estágio que ele que encontrava o jovem rico, ele é desafiado por Jesus. Paulo, Paulo, por que você me persegue? Naquele momento a vida de Paulo é transformada, porque Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. E Paulo então muda, como está aqui no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo muda. Ao contrário do jovem rico que rejeita Jesus, Paulo diz, tudo o que eu tinha era perda, porque a minha prioridade estava em Cristo. E Paulo pega mais pesado ainda, ele fala assim, eu considero tudo como perca, para conhecer a Cristo e ser achado nele. E ele diz, eu considero tudo como esterco, algo sem nenhum valor. Porque o meu principal objetivo é ser encontrado nele. Você consegue entender que a gente estava conversando agora há pouco sobre Jesus? E ver aqui em Paulo esse mesmo objetivo? Eu não estou dizendo que Paulo não poderia ser bem sucedido. Estou dizendo que Paulo precisava considerar Jesus acima de todas as coisas. Acima de tudo. E muitas vezes
O fato de eu considerar Jesus acima de tudo vai conflitar sim com o meu trabalho, com meus estudos, com uma série de circunstâncias. E aí é que eu sou colocado na posição chave. Quem eu vou escolher servir? E aí a pessoa que é humilde como Jesus, ela olha, eu escolho servir a Cristo. Eu escolho servir a Cristo. Ela diz, eu considero tudo como perda, como Paulo disse, para que Cristo seja achado em mim. Paulo mudou a sua forma de viver. Paulo não era mais Paulo fariseu. Paulo agora era Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Como você vê em todas as cartas que ele escreve. Servo do Senhor Jesus Cristo. O principal objetivo de vida de Paulo era ser achado nele. A gente precisa mudar, meus filhos. Nós precisamos mudar e não deixar que as paixões deste mundo nos corrompam. Em Coríntios 15, Paulo vai dizer, quando ele está falando sobre a ressurreição que nós iremos viver, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está querendo dizer ali é o seguinte, que quanto mais nós convivemos com pessoas que valorizam os valores deste mundo, mais nós iremos nos assemelhar a eles. Então, o que Paulo recomenda? Conviva com pessoas que pensam como você. Cuidado com as companhias do mundo. Não deixe que elas te influenciem, porque se você permitir e baixar a guarda, você vai se esquecer que você precisa ser humilde para, enfim, herdar a terra. Eu agora vou falar sobre o segundo trecho daquele versículo de Mateus 5,5, que ele fala, bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. A gente já falou sobre o balancear vida com Deus e a vida do mundo. Os valores celestiais e os valores do mundo. Nós já conseguimos entender que nós, como cristãos, precisamos ser humildes para podermos valorizar mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. E por isso nós somos humildes. E aí vem a segunda parte do versículo. E uma vez que nós valorizamos as coisas celestiais, nós herdaremos a terra por herança. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Olha só o que fala o texto bíblico. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto é lindo, né? Esse texto nos lembra da nossa herança. A herança que nos está guardada e que nós receberemos quando nosso Senhor Jesus voltar. Essa herança está destinada a todos aqueles que viveram de uma forma humilde aqui na terra. Todos aqueles que valorizaram mais as coisas celestiais
do que as coisas terrenas. Está reservada àqueles que seguiram, sim, os passos de Jesus. Você pode me enganar, meu filho. Você pode ficar tranquilo com isso. Para mim, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode enganar todo mundo. Mas a Deus você não engana. Deus sabe onde está o seu coração. Deus sabe quem é o centro da sua vida. Davi não foi conhecido como homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus porque ele tinha o Senhor como a sua mais absoluta prioridade. Onde está o seu coração? Você consegue vislumbrar o céu? Dizer ao Senhor: ó Deus, como eu anseio a sua volta, como diz Apocalipse 22. Ó Deus, como eu anseio a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu anseio pelo dia em que eu viverei toda a eternidade contigo, longe de dor, de choro, da morte. Viveremos integralmente com Jesus. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. E a decisão, ela é somente sua. Você quer viver uma vida que priorize o céu e aguarda ansiosamente o nosso Senhor? Ou você quer viver uma vida que priorize os valores terrenos que passarão? A escolha é sua, eu não posso tomá-la por você, meu filho. Você vai dizer para mim: pastor, mas eu sou cristão há tanto tempo, eu já sou convertido e batizado. Eu sei, eu imagino. Mas é importante que algumas vezes nós recalculemos a nossa rota, porque algumas vezes as más conversações nos corrompem e nós nos esquecemos dos valores celestiais que nos aguardam se nós valorizarmos a Cristo e ao reino de Deus em primeiro lugar. O meu desafio, se você já é cristão, é recalcule a sua rota e viva a partir de hoje uma vida que priorize o reino. E se você ainda não conhece a Cristo, por que não convidá-lo para habitar no seu coração e a partir de hoje poder glorificá-lo por meio da sua vida e viver uma vida que priorize o reino também. E juntos, na eternidade, viveremos juntos e cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Deus, na nova Jerusalém que nos aguarda, porque bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Amém, meus filhos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina, por meio do seu próprio Filho, como devemos viver a nossa vida aqui na terra. E eu te suplico, ó Deus, que o Senhor nos dê a coragem que o Senhor deu a Paulo, o qual considerou tudo que essa terra prometia como perda, em contraposição a ser achado em Cristo. Que esse seja o nosso principal alvo, sermos encontrados nele e sermos moldados a cada dia, de tal forma que sejamos mais e mais
parecidos com Cristo. Receba a nossa oração e que a partir de hoje nós possamos viver uma vida que priorize o reino de Deus e a sua justiça, e que possamos viver uma vida ansiando a sua volta, ansiando a terra que o Senhor prometeu para nós por herança. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus filhos e filhas, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que vocês tenham uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus e as consolações do seu Santo e Doce Espírito possa estar com cada um que está assistindo esse culto neste momento. E que onde quer que estejamos, que possa haver paz. Vão em paz, meus filhos. Que Deus os abençoe. Nesse momento, você que se preparou para os seus dízimos, para as suas ofertas, venha, deposite. Mas a nossa maior oferta é a nossa vida. E que você cante essa música pensando nisso. Oferta de amor, não somente o seu financeiro, mas o nosso inteiro. Amém? Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Novamente do começo. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta